Boa noite a todos, paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Eu estou aqui mais uma vez para trazer esclarecimentos sobre detalhes da última lição da nossa escola bíblica. Nós tivemos uma lição maravilhosa sobre a importância, o propósito da pregação na igreja. O propósito da pregação para o povo de Deus. E houve muitas polêmicas, a lição ela é uma lição muito forte no tocante ao ser espiritual, à liturgia da pregação da palavra, e existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Nós temos que esclarecer um pouco sobre a missão da pregação da palavra. Nós também vamos falar sobre as consequências de uma igreja que não prioriza a pregação da palavra de Deus. Vamos falar também sobre o centro da pregação dessa palavra e a necessidade de se pregar a palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você que a pregação ela tem a missão de revelar Deus e educar a igreja. A pregação ela tem essa missão, ela tem a principal missão de revelar a Deus. A pregação o pregador, ele tem que estar ciente que ele vai pregar para alguém e que ele vai levar algo para este alguém. Então, esse alguém é a igreja, e quando não é a igreja, é o pecador que precisa ser alcançado para fazer parte da igreja. E o que é que eu vou levar de mensagem, seja para a igreja ou para o pecador? Eu vou levar Deus. A palavra é de Deus. Quando você pega a Bíblia Sagrada, ela é chamada de palavra de Deus. Costumamos dizer que a palavra de Deus é a boca de Deus falando para o homem. Então, quando eu vou pregar, quando o expositor ele vai preparar o seu roteiro, o seu esboço de pregação, ele tem que ter a ciência de que ele está, através da sua pregação, levando Deus ao conhecimento das pessoas. Quando eu vou pregar, eu não posso pregar abobrinha, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso falar o que eu acho, eu tenho que falar a verdade das Escrituras, porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas conheçam Deus através da pregação da palavra. Já percebeu o peso e a importância que tem de se pregar a palavra de Deus? Porque é muito fácil eu preparar um esboço e chegar em um determinado lugar, em uma determinada igreja para pregar. É muito fácil. O que não é fácil, o que nunca vai ser leve e assim de fácil preparação, é eu preparar uma mensagem que represente Deus naquele momento. Eu tenho que fazer com que essa mensagem ela chegue no coração do ouvinte, ela habite no coração do ouvinte, enraize ali e faça com que o ouvinte saia da igreja meditando no que ouviu, refletindo no que ouviu, buscando as verdades daquilo que foi pregado. É por isso que é tão importante ter uma preparação, buscar direcionamento de Deus primeiramente, estudar e se alimentar da palavra, de fontes históricas, de estudos, de livros, de tudo que for conteúdo que traga um ensinamento sobre Deus que possa somar nesse momento, porque aí a sua pregação ela vai ser bem preparada, ela vai ser uma pregação rica, uma pregação vasta, e ela vai fazer com que o nosso ouvinte ele possa se envolver na pregação como o pregador está pregando. Porque já percebeu que hoje temos igrejas de todo tipo, pregadores de todo tipo? Exatamente. Nós temos, por exemplo, pregadores que pregam prosperidade o tempo todo com o objetivo de enriquecer, alimentando a mente dos ouvintes de que ele precisa abrir as mãos, de que ele precisa ceder, porque a igreja precisa que ele faça mais, que ele dê mais, que ele contribua mais. Existem cultos e mais cultos preparados para extrair lucros
do bolso dos fiéis. Existem inúmeras igrejas da prosperidade, quando você vai ouvir suas pregações, são palavras bonitas, palavras fantasiosas. Você, muitas vezes, quem não estuda, quem não conhece, quem não vai profundo da palavra de Deus, acaba se envolvendo, acaba se iludindo, acaba se encantando com aquelas palavras porque acha que é verdade. Mas aqueles que realmente se dedicam a estudar a palavra, se alimentar do que ela diz, entender cada dia mais o que Deus ele quer nos falar. Aquele que conhece Deus através da sua palavra não se deixa levar com essas pregações. E quando não, você também encontra pregadores que costumam alimentar o ego dos cristãos, que massageiam o ego dos cristãos, quando na realidade esse não é o principal objetivo da pregação da palavra de Deus, e mais na frente vamos entender isso. Mas, falando nesse sentido, nós paramos para analisar que uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística como na discipuladora, é uma igreja fraca. Hoje, depois de muito caminhar, fazer algumas visitas a outras denominações, várias até, podemos perceber que há igrejas que, por exemplo, não têm escola bíblica, não se preocupam em colocar uma escola para ensinar a palavra de Deus para os seus membros e congregados. Erram e perdem. Cristo diz que errais por não examinar as Escrituras. E justamente quando se há uma escola bíblica, há uma fonte de examinar as Escrituras. O professor ele vai levar mais conhecimento, mais instrução, mais entendimento da palavra para os seus. E com isso, os seus fiéis, os alunos, serão incitados a examinar mais a palavra de Deus, a se alimentar mais da palavra de Deus, a buscar mais a palavra de Deus para que ele venha crescer na graça e no conhecimento. Mas existem igrejas que não se preocupam em ter uma escola bíblica consolidada com professores capacitados e preparados para ensinar, porque não estão preocupadas em passar conhecimento para os seus fiéis, para que eles estejam ali nos seus pés, para que eles não se preocupem em querer voar e buscar ares maiores. Cristo diz lá em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí vem pastores mercenários, como diz lá em João 10, que são lobos disfarçados, que eles tentam enganar as suas ovelhas e não estimulam suas ovelhas a lerem a palavra para ficarem presas ali nos pés deles e aprisionam com doutrinas de homem, com regras pesadas e fazem com que eles fiquem iludidos. E assim é uma igreja fraca que não cresce na graça e no conhecimento, não conhece Deus, não se aproxima de Deus e vivem rodando em círculos o tempo todo. Outra situação é que a gente acha igrejas por aí que não tem doutrina, culto de doutrina. Impressionante como no tempo de hoje, no último século, como as coisas andam tão atuais e as pessoas tentam atualizar os padrões bíblicos, atualizar a Bíblia, atualizar as normas, os dogmas. E o que eu venho dizer é que uma igreja que não tem doutrina, uma igreja que não tem instrução, é uma igreja fraca, que não cresce no poder da palavra, porque não está sendo instruída pela palavra de Deus. A maioria dessas igrejas que não tem escola bíblica, que não tem doutrina, são igrejas que gostam muito de movimento, de auê, de pulos, giros e saltos e não estão preocupados em viver e se alimentar da palavra. E hoje eu estou aqui para dizer para você: leia e medite de dia e de noite. Assim foi instruído para Josué, assim o salmista Davi disse que a palavra de Deus é para ser meditada de dia e de noite. Por quê? Porque eu estarei com ela na minha mente e no meu coração. Eu andarei com a palavra de Deus por onde quer que eu for. E eu saberei me defender das ciladas e investidas de Satanás. Então, uma igreja que não tem a palavra de Deus como primazia é uma igreja fraca. É uma igreja que não combate um bom combate e perde todas as guerras para Satanás. Porque Satanás não precisa tirar os membros de dentro da igreja, mas ele enfraquece-os ali onde eles estão. E deixa os anestesiados
achando que tudo aquilo do jeito que está muito bom. E não devemos nos contentar com isso, mas devemos buscar uma igreja centrada na palavra de Deus, com líderes preparados e capacitados para trazer a palavra, e na igreja que priorize, acima de tudo, o culto de doutrina, a escola bíblica e o ensinamento da palavra de Deus. Esse é um dos pontos importantes que precisamos entender, porque o pecador, ele só vai saber que está em pecado quando for confrontado pela palavra. As pregações precisam ser preparadas para confrontar o pecador, para fazer com que esse pecador ele tenha seus olhos espirituais abertos e enxergue que está em pecado e precisa se arrepender, confessar os seus pecados e entregar sua vida a Cristo. E não que sua mente seja massageada com palavras de não precisa chorar porque Deus está contigo, não, todo esse sofrimento vai passar, não, isso não é para você, sofrimento não é para você. Não, precisamos parar de pregar abobrinha e pregar a palavra, pois o Senhor nos designou que devemos ser seus testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E para ser testemunho de Cristo temos que pregar a palavra, em nome de Jesus. Nós temos aí, hoje, os famosos coaches. Se é assim que eu não sei bem pronunciar, mas são os coaches que não são pastores, não têm cargos, mas se intitulam coaches porque são pregadores de uma palavra de massageamento de ego. Paulo, ele instruía em suas cartas para nos acautelarmos e vigiarmos contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Estamos vivendo muito isso hoje. Temos hoje aí David Leonardo massageando o ego de muito crente com palavras, com a fala mansa, palavras gostosas de ouvir, mas não é isso que Jesus Cristo quer que você pregue. Temos uma tal de Vitória Souza, que de vez em quando, vez ou outra, entra em polêmicas, porque ela não gosta de pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia não traz curtida. Pregar a Bíblia não vai fazer com que ela ganhe seguidores. O que eu posso dizer para você que assiste, compartilha, curte, dá likes e dá mídia para esses coaches é que você está se desviando do caminho do Senhor mesmo estando dentro da igreja. Você está longe da presença do Senhor mesmo estando dentro da igreja. Você precisa voltar ao primeiro amor e entender que você precisa da palavra que confronta, da palavra que, em cultos de doutrina, confronta o crente que a esmoreceu, está dentro da igreja, mas a sua vida está uma bagunça. Vivendo em pecado, vivendo em bigamia, em adultério, em mentiras, em fofocas, em brigas, se endividando, ou seja lá o que for, e precisa ser confrontado com a palavra para entender que precisa se consertar. A palavra, tanto para o crente quanto para o não evangélico, ela tem que ser palavra de confrontamento e não de massagear ego. Essa é a palavra. A pregação dentro da igreja, ela tem que ser Deus sendo apresentado para a pessoa. E Deus, ele é santidade. Então eu tenho que levar a cura do pecado para que a pessoa consiga chegar na santidade. É isso que a palavra tem que ser feita. A pregação da palavra dentro da igreja ela tem uma importância muito grande. Agora ela precisa ser bem preparada. E ela precisa ter Cristo como centro. A palavra ela tem que ser cristocêntrica, porque ela precisa mirar em Cristo. Ela precisa ser a palavra que leva Cristo para a humanidade. Você tem pregado Cristo? Seus esboços têm falado de Cristo? O foco da sua pregação é Jesus Cristo, você está no caminho certo, continue assim. Mas se você não tem pregado Cristo, se você tem pregado prosperidade, se você tem pregado massageamento de ego, lembre-se, você precisa rever os seus conceitos. E para finalizar, a palavra ela precisa expor o pecado como caminho de morte, arrependimento para a remissão de pecados, correção e disciplina da igreja, ensinamento e instrução para a edificação. A palavra de Deus ela tem que estar focada em tudo isso. Ela tem que estar centrada em tudo isso. E, principalmente, o foco tem que ser Cristo. Porque nós fomos chamados para testemunhar de Cristo, do que Ele fez na minha e na tua vida. E a transformação que Cristo fez em nós foi através da palavra. E essa palavra precisa chegar às nações. Portanto, eu encerro dizendo, prega a palavra.
Leve a palavra do Senhor. Espalhe o evangelho de arrependimento, remissão de pecado e vida eterna para a humanidade. E que Cristo seja o centro da tua mensagem. Que Deus, Ele nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Até a próxima.